Fala galerinha, a gente está aqui mais uma vez para tocar num assunto muito interessante para a turma da corrida, principalmente a turma das corridas trail e das corridas de ultramaratona, as corridas que tem uma característica um pouco mais diferente, detalhada, né, de equipamentos e tudo mais. Vamos falar de regulamentos. Você de fato lê e sabe interpretar o regulamento, ou você nem lê e vai para a prova às vezes sem saber? E aí, primeiro de tudo, você não lê o regulamento. Você chega lá no evento, o evento diz que você tem que usar um certo tipo de equipamento e você não está com ele. E, obviamente, pela regra, se você não está com um equipamento obrigatório, porque o evento falou que deveria ser obrigatório o uso daquele equipamento, e você chega lá e não está com ele. E o evento vai, obviamente, lhe ter que convidar a não... Você não vai poder largar, né? Em alguns eventos, dependendo da regra e do equipamento. E aí, você vai ficar com raiva do organizador do evento? Você vai ficar com raiva do mundo, da injustiça que foi feita contra você? Porque eu estou falando isso porque eu já escutei gente. Não, é muita injustiça porque eu viajei, eu gastei esse dinheiro, eu treinei pra caramba. Ótimo, você treinou, fez tudo pra caramba, você só não fez uma coisa. Você não leu as regrinhas do jogo. E eu sou muito... Gente, eu fui criado no esporte. Eu nasci e me criei no esporte. Desde, acho que com 6 anos de idade, eu estava praticando já esporte de luta. Fui para capoeira, fiz a minha vida inteira, né, a capoeira. E passei por diversos esportes competitivos. Competi no surf por anos, né, desde molequinho, desde as categorias pequenininho até adulto. Ou seja, eu passei por vários esportes. Futebol, né, futebol competitivo... E aí triatlon, Ironman e corrida. O que é que eu estou falando isso? O que eu aprendi com isso? É que eu aprendi muito a respeitar as regras, né? Isso eu trago, o esporte é isso que ficou para mim na minha vida, inclusive para coisas do dia a dia, né? Eu não me sinto bem quando eu não estou cumprindo uma regra, né? Seja pegando uma fila, sem querer que eu peguei uma fila e a pessoa não estava observando e eu ocupei o lugar dela. Opa, desculpa, né? Coloco ela aqui na minha frente. Ou seja, o que é que eu tenho a dizer com isso? É que muitas vezes, né, em diversas provas, mas como eu falei anteriormente, nas provas principalmente de trilha, nas provas de ultramaratona, que obviamente exigem mais materiais ou mais itens, né, para o atleta, eles têm um regulamento, né, que mostram aquilo ali, desde antes de você escrever, aquele regulamento está lá disponível, né, e você vê, você pode conversar com quem organiza e tudo, que ele vai te dizer, né, o que realmente é obrigatório, o que pode, o que não pode, e aí você dá também uma olhada lá para conferir realmente se você está com tudo, né, todas as provas elas fazem isso, diferente da corrida de rua, que ela não lhe obriga a levar itens, né. A única regra que tem é você realmente largar e chegar, não cortar o caminho, tudo. Isso é coisa que muitas vezes na corrida de rua a gente até vê isso daí, mas não é o ponto principal, né? As pessoas vão lá, botam a roupinha delas, correm, chegam, se divertem, ganham a medalha e saem felizes da vida. Mas em muitas corridas de trilha, esses itens são colocados, gente, não é pro zelo da prova, frescurinha da prova, como eu estou falando tudo o que eu ouço, né? Gente, é por segurança. A prova coloca aqueles itens por segurança. E outra, aí você vai dizer, cara, mas precisa disso? Precisa daquilo? Eu já corri a prova tal. Gente, o item de segurança é para você, que é o cara que já correu a prova tal, mas também é para o outro, o seu colega, que está indo a primeira vez. Que talvez vá ser bem mais difícil para ele fazer aquela prova, e se ele tiver certos problemas, aqueles itens ali vão ajudá-lo muito. Mas é muita água que pede, eu não bebo essa quantidade toda, né? É uma coisa bem nas provas de trilha, para quem não conhece, é bem já preconizado levar 1,5 litro de água, algumas são 2 litros,
né? Mas 1,5 litro geralmente é a base que muitas provas usam, as provas mais longas, dependendo do tamanho, claro, da prova. Provas mais curtas elas não obrigam, mas as mais longas ou as médias mais longas, enfim. Mas eu não bebo essa água toda, eu não bebo essa quantidade e tudo. Tem alguns pontos lá e eu posso usar os dos pontos, eu vou ficar levando. Gente, você não bebe, mas o seu colega que está talvez iniciando nesse tipo de prova, que não tem adaptações fisiológicas como você já tem, esse seu colega talvez ele beba esse 1,5 litro muito rapidamente. Ou seja, a quantidade, né, que os organizadores colocam de ter que levar águas, levar alimentos, levar inclusive kit de primeiros socorros, tudo isso, né, você está levando como itens de segurança, porque caso você necessite, você vai estar lá. E outra, nas provas de trilha, muitas pessoas já passaram, eu já passei, eu levo os itens, principalmente águas, alimentos, até a mais do que realmente eu uso, mas a prova me pede para levar, a gente leva. E eu já passei por gente que estava passando perrengue, já tinha acabado tudo, né? E eu, opa, cara, tem um sobrando aqui, pode pegar. Já dei inclusive garrafinha minha pro cara, tu me dá no final da prova, né? E dei garrafinha cheia, né? Porque eu sabia que dali de onde eu estava até o próximo ponto, e com aquela outra garrafinha que eu estava, né? Mas vale muito mais salvar o cara daquele perrengue, para ele ter pelo menos algo para ele continuar até o próximo ponto de apoio lá e tal. Enfim, gente, as provas de trilha, elas obrigam vários itens, como eu disse, né? E muitos dos itens são levados numa mochila, né? Uma mochila, muitas vezes, aquelas mochilinhas de corrida, tá aqui, você coloca lá nas costas, vou até colocar aqui, né? As provas de trilha, ou provas de ultramaratonas em trilha, né? Algumas têm algumas condições, né? Então, essas mochilinhas, que no caso dessa daqui para mim, são hoje as mochilinhas mais legais para se correr, que são mochilas que parecem mais uma camisa coxadinha, um colete, né? Elas são muito confortáveis, porque elas não chacoalham, elas prendem bem no corpo, né? E juntando essa mochila, a corrida te pede algumas coisas. Uma delas está aqui, ó, já está na própria mochila, um apito. Né? Parece besteira, mas isso aqui já salvou vidas em provas. Escutei relatos aí, realmente, cara que caiu lá embaixo, em Ribanceiro, no mato, estava no mato, o cara gritou, ninguém escutou, mas ele ficou apitando, como o som do apito é bem agudo, é mais fácil de alguém escutar mais longe, e aí até atletas que estão passando já se ligam, opa, alguém tá ali passando perrengue, né? Já vai lá, ou avisa para a organização, mas parece uma frescurinha, mas isso salvou vidas. Espero que você nunca precise usar, né? Eu boto ele no bolsinho aqui, né? Lanterna de cabeça, luz. Eu não vou trazer as coisas aqui tanto para vocês verem, porque o intuito aqui não é mostrar o material. O intuito é falar que a gente é mal acostumado às vezes com regras, né? E a gente tem que entender que se há uma regra, que a gente siga ela, né? Simples assim, né? Eu não devo querer que o organizador da corrida mude tudo aquilo que ele planejou, talvez às vezes por ano, passou um ano planejando aquela prova com todos os pontos de dificuldade, e aí ele, avaliando aqueles pontos de dificuldade, ele viu, vou colocar um ponto de apoio aqui, vou colocar um ponto de segurança ali, socorristas e tal, então desse ponto para esse ponto, cara, quem organiza uma prova, ele calcula tudo, o tempo que o atleta vai passar mais ou menos de um ponto ao outro, ele calcula o tempo que provavelmente os atletas médios passam, que o atleta que corre já mais profissionalmente também passa, mas ele calcula também o tempo que os atletas que estão mais iniciando também passarão, né? Ou seja, não pense, se você é um bom atleta, que a regra, porque você não vai usar muitos daqueles itens, porque você já tem muita experiência, mas lembre que está escrito na mesma prova que você, pessoas que estão a primeira vez, estão com medo, que não sabem ir ainda engatar um ritmo forte, né? Que lá na frente vão ganhar experiência, claro, mas saiba disso. Primeiro de tudo, a regra é a regra, né? Então, se a prova te pede para usar isso ou aquilo, né? Por favor, né? Não adianta nem questionar o cara. Eu acho até um pouco ridículo, a palavra que eu falo é essa. É ridículo eu questionar alguém pela regra que ele mesmo criou, fundamentando, depois de várias análises e avaliações que o cara com certeza fez, ele criou aquilo ali e colocou. Eu posso dar alguma opinião, né? Cara, eu acho que, será que será que aquilo, será que isso não é demais, não é de menos? Aí o cara vai lhe dizer, não, cara, eu acho que não é de menos não, acho que vai ser assim, é melhor eu pecar pelo excesso, que eu também concordo, pecar pelo excesso de segurança,
colocar água mesmo, mandar o cara levar água mesmo, levar kit de primeiro socorro mesmo, né? Principalmente em corridas em trilha, que você vai adentrar, né, muito dentro, adentrar muito dentro é legal, né? Mas você vai muito adentro nas regiões de mata, né, que você leve remédio, você pode ter alergia e nem sabe, um inseto lhe picar e você tem uma reação alérgica muito maluca lá no meio de um mato e você tem um remédio ali, né? Muitas provas obrigam no kit de primeiro socorro ter antialérgico e tal, cobra pode picar, então assim, cara, pode acontecer muita coisa, né? Você pode passar 10 anos sem acontecer nada, mas pode acontecer uma coisa, então você tem que ir toda hora, toda vez você está preparado, né? E aí eu trouxe mais a mochila aqui para dar uma simples pincelada a vocês de um ponto. A mochila, eles pedem 1,5 litro de água, ok? Mas 1,5 litro que eles pedem para levar, eles não lhe obrigam como você vai levar, ok? Então, existem essas garrafinhas, né? Essas garrafinhas maleáveis aqui, que a gente coloca nesses bolsinhos aqui da frente, só para vocês entenderem, essa tem 500, essa tem 500, né? E aí, essas garrafinhas, eu posso usar 3, né? Eu usei uma, usei 2, né? E posso usar a terceira aqui em outro bolso aqui, que tem bolsos aqui. Então eu fiz aqui 1,5 litro, né? Ou eu tenho essas duas e eu tenho essas de 250, são menorzinhas. Eu vou colocar duas de 250, então uma de 500 com 250, uma de 500 com 250. Também eu gosto de correr mais com as garrafas aqui na frente. Não gosto muito de correr com aquele que tem atrás, mas tem pessoas que são acostumadas com aquele recipiente maior de 1,5 litro já, de 2 litros atrás, né? Mas eu gosto de balancear, né? Levar aqui e levar... então assim, eu pergunto sempre se a quantidade de líquido que eu possa levar. Eu tenho que estar todo o tempo com 1,5 litro, aí já é problema seu, mas de recipiente você tem que estar com 1,5 litro, né, de líquidos, né, de água, pode ser esse daqui de água, esse aqui de Gatorade, o outro de água, né, você tem que estar ali para se hidratar, né, e não necessariamente ser só um, como eu disse, pode ser 3 desses de 500, pode ser 2 desses daqui com 2 de 250, né, ou pode ser só um de 1,5 litro com aquele lá de trás, todinho de 1,5 litro cheio, e aqui na frente você leva outras coisas, né, aqui pode levar os gels, as comidas, o kit de primeiros socorros, a lanterna, se for o caso, em algumas provas que pedem. Então, gente, o que eu realmente quis dizer era isso, né? Sobre as provas, eu tenho diversas garrafinhas dessas, de diversos tamanhos, inclusive tem um copinho aqui, ó. O copinho é um copo, né? Que algumas provas, muitas provas hoje, na verdade, de trail, elas oferecem outros litros além da água, que você bota a sua água aqui. Eles oferecem uma Coca-Cola, um suco, um Red Bull, sei lá, outras coisas. Só que eles não lhe dão um recipiente, claro, porque às vezes eles estão numa área mais de mata e tudo, e não dão descartável, não dá nada. Você que tem que ter o seu recipiente para tomar aqueles outros líquidos, né? Aí você vai botar nesse daqui que você já está colocando água, então aí pode ficar aqui um pouco, né, o sabor aqui já né? Então eu não gosto, eu deixo esse só de água, só uso água, sempre água, né? E deixo esse copinho aqui para usar os líquidos. Ele inclusive tem um espaçozinho que eu posso pendurar ele aqui, né? E eu tiro ele aqui, ou então levo ele dobrado, ele dobra, fica bem miúdo, coloco num bolso qualquer, quando eu chego lá vejo um outro líquido, além da água que já está aqui, coloco lá, bebo. Ó, vocês veem que é um copozinho flexível, ele está totalmente fechado e aqui você abre, né? Fecha, enrolo ele todinho e guardo. Então, tem várias soluções. Se você não tem experiência, está indo a primeira vez para uma prova de trilha, ou para uma prova de ultramaratona, uma prova que você tem ainda dúvida, mesmo vendo o regulamento, tem provas que tem um monte de coisa, né, que lhe pedem para usar. Pra você ter ideia, eu fui para a prova no Peru, né, que eu estava com os meninos lá brasileiros, graças a Deus já tinha rodado mais de lugares por aí afora no mundo, e a prova obrigava um item dos itens obrigatórios, que em muitas provas aqui não são, mas lá era obrigatório o óculos, só que eles obrigavam inclusive a classe do óculos, classe 5, não sei se vocês já ouviram falar que o óculos tem uma classificação, né? Aqui a gente está acostumado, só que o óculos ele suporte os raios UV, né? Para a gente não pegar, né, aquele raio forte do sol. Mas lá, né, eles obrigavam também uma classificação além, por quê? Porque a gente ia passar por áreas com neve, e o reflexo do sol, quando bate no branco da neve e vem para o nosso olho,
né, pelo que a gente viu lá, é muito mais forte do que só o sol diretamente no óculos. Ou seja, o reflexo do branco, né, daquela neve requer um óculos mais especializado. Eu, ainda bem que o meu já era assim, porque eu já tinha comprado já nas viagens fora, já vi. E vendo o coisinha do óculos, estudando o óculos, é que eu aprendi sobre isso. Que existem classificações, né, para óculos, para vocês terem ideia. E para essa prova era obrigatório. Outra coisa que era obrigatório para essa prova, uma das provas que eu fui também por aí, era seguro. Era obrigatório um seguro internacional de acidente. Se tivesse algum acidente, eu já teria um cartão ali de seguro, eu poderia ir para qualquer hospital naquele país e aquele cartãozinho ali já me daria, né, o atendimento. Senão eu pagaria um seguro, né, que a prova estava vendendo só para aquele tempo do evento, né? Então, assim, mas era obrigatório, né? Então, vocês verem como existem situações, aí eu vou dizer, não vai acontecer nada comigo, para que eu vou gastar esse dinheiro a mais no seguro? Esse negócio do óculos fez escura, aí eu vou lá pro meio da neve, com óculos normalzinho, comprado ali na feira, passo um tempão com aqueles reflexos ali, quando eu chego em casa aqui, uma semana depois, estou cheio de problema de vista e não sei porquê, né? Então, gente, se a prova está colocando essas coisas no regulamento, é porque quem organizou a prova sabe que aqueles itens vão zelar pela sua segurança. Então, por favor, se tiverem dúvidas sobre provas trail, provas de ultramaratona, itens, regulamento de provas, por favor, me procurem, né? Curtam aí o canal é exatamente Correr Consciente, para vocês tenham consciência, vocês não cheguem numa prova, num evento, sem saber nada, sem saber o porquê. Tem muita gente que vai de supetão para uma prova e não sabe nem se a prova é de trilha ou não, se a prova tinha subido ou não sabe de nada. Não façam isso. Antes de vocês irem para algo, planejem bastante antes, procurem saber com quem já foi, né? Para saber que tipo de corrida, o que é aquilo que você está se metendo. Eu não gosto de correr de mochila, então não vai para esse tipo de corrida, vai para outras que não obriguem a mochila, é fácil, tem várias outras que não precisam usar isso aqui, de outros estilos de corrida. Então, é só isso, gente. Eu peço, por favor, que vocês divulguem o canal, né? Curtam, compartilhem com os amigos. Eu acho que esse tema é bem interessante e vale a pena ser comentado, ok? Boa prova aí a todos, né, que estão indo para as provas agora recentes, uma prova aqui da Chapada do Araripe, no Ceará, eu vou estar lá, né? Várias outras provas, vários outros atletas nossos e outros amigos estão competindo também provas por aí no ano todo. E antes de ir para a prova, né, procure, né, saber bem sobre o evento, ver bem o regulamento, se aquilo lhe agrada, se não agrada, né, para depois você optar por ir, né, para não ter desavença lá na frente, né, e quebrar a cabeça e chegar no evento e dizer que não sabia, né, porque isso daí não é culpa do organizador, né, é culpa de quem procura o evento e não foi antes saber sobre ele. Então, para você não quebrar a cabeça, vá lá, né, bem, ver o regulamento e é isso, galera. Vamos, por favor, né, buscar correr de forma consciente, ok? Estou aqui pedindo e oferecendo a mão, né, estendendo para vocês com todo o apoio que quiser. Quem quiser perguntar, pergunta no meu privado, pergunta aí que a gente tira as dúvidas, ok? Valeu e vamos correr consciente.